Oi, YouTube! Temporada nova, um monte de anime bom lançando. E hoje eu lhes trago a melhor comédia romântica que eu já vi. O anime tem só 3 episódios e já me fez rir litros, sendo o suficiente pra eu cravar que é um dos melhores animes da temporada. Bom, resumindo, Aiju Rentaro, 16 anos, e nessa longa vida, ele fez a proeza de conseguir ser rejeitado 100 vezes. A primeira foi no auge dos seus 8 meses de idade, e a última... Bom, foi ontem. Depois disso, nem o amigo dele consegue colocar ele pra cima. O cara tá devastado, implorando por um romancezinho. Então, antes de começar o ensino médio, ele vai em um santuário do amor pedir ajuda pra que enfim consiga uma namorada. E simplesmente Deus aparece, fazendo cosplay de ladrão de oferendas? Sim, mas era só Deus querendo ajudar mesmo. Ele aparece desse jeitão aí, falando para o Rentaro não se preocupar, porque está escrito que ele vai encontrar a gostosa predestinada agora que entrou no ensino médio. Já o coitado é tão inocente que não entende nada, e acaba confundindo o gostosa com algo de comer. Mas Deus explica que estava se referindo à alma gêmea dele. E o velho começa a dar uma palestra lá sobre almas gêmeas e tudo mais. Só que do nada o velho meteu que nessa jornada ele vai encontrar 100 predestinadas. Então o Rentaro ficou todo bobão, mas logo caiu a ficha de que tudo poderia ser uma grande mentira. Um mês se passou e finalmente as aulas começaram. E no caminho pra sala de aula ele esbarra em 2 gurias. Quando eles trocam olhares, uma conexão inexplicável acontece, deixando as duas completamente apaixonadas por ele e com o periquito pegando fogo. E o Rentaro lá todo confuso. Caindo a ficha, ele se levanta pra ajudar as meninas. Mas assim que ele oferece ajuda, a Hakari, que não é boba nem nada, se joga no chão falando que torceu o tornozelo, aproveitando a deixa pra pedir para ele levá-la à enfermaria. Já a Karane, toda enciumada, não quer ficar de fora, e usa da mesma desculpa fingindo ter torcido o tornozelo, e que não conseguia se levantar. Sendo assim, ele acaba carregando as duas, mas no meio do caminho ele percebe que na verdade era ele quem estava sendo carregado. Enquanto isso, as duas se espremem cada vez mais com a fádica desculpa de que precisam se equilibrar melhor. Já no meio do caminho da enfermaria, 2 garotas passam ao lado deles conversando sobre uma tal de simpatia do amor que tem na escola, sendo ela a de que se você se confessar pra alguém entregando um trevo de 4 folhas rosa, com certeza a pessoa vai aceitar viver um love com você. Então, ao ouvir isso, como um passe de mágica, o tornozelo delas melhoram na hora, e as duas saem correndo como se nada tivesse acontecido. Depois disso, o amigão ficou cerca de 4 horas nos corredores da escola, ajudando o professor a procurar pelas lentes de contato dele, e depois ficou se remoendo sobre ter perdido a oportunidade de conversar com as garotas depois da aula. Mas assim que ele olha pela janela, ele vê as 2 garotas lá embaixo procurando pelo maldito trevo. Ele fica surpreso ao pensar que elas estavam lá há cerca de 4 horas, fazendo aquilo por ele. Então, todo fofinho, ele decide comprar umas bebidas para elas. Chegando lá e oferecendo o suquinho, a Karane fica toda desconcertada e finge, muito mal por sinal, de que ela não estava fazendo aquilo por ele, mas completamente envergonhada, acaba aceitando a bebida. Logo depois de ter chamado o cara de nojento ao ponto de dar ânsia de vômito. Então sim, meus amigos, temos uma tsundere aqui. Então depois desse show, ela sai toda correndinho. Assim que ela vai embora, a Hakari aparece perguntando o que o Rentaro estava fazendo na escola tão tarde. Então ele diz que percebeu elas se esforçando para procurar pelo trevo há muito tempo, então resolver trazer algo para elas beberem. Ao oferecer a bebida para ela também, a espertinha da Hakari sente aquele choque de novo, e vê isso como uma oportunidade para se aproveitar da situação. Então ela diz que não consegue tomar tudo sozinha, e pede para que ele tome junto com ela. Na sua cabeça, isso é um plano perfeito para ser mais íntima dele. Afinal, tomar uma bebida juntos é praticamente um beijo indireto, e por ela estar insistindo tanto, ele aceita dar umas goladas antes. Então, toda nervosinha, ela começa a tremer, tipo muito, segurando a bebida. E quando ela está prestes a beber, a lata acaba caindo, antes mesmo dela concretizar o seu mega plano de beijá-lo indiretamente. Devastada, ela começa a chorar, porque seu plano tinha ido literalmente por água abaixo. Mas ela não se deixou por vencida, grudou a mãozona no Rentaro, e do nada começou a se declarar pra ele. Sabendo que não é a única que gosta dele, ela queria se declarar o quanto antes para não ficar para trás. Já o Rentaro ficou todo bobão, pois aquela é a primeira vez que uma garota se declara pra ele. Mas antes dele sequer pensar em responder o pedido dela, do nada, a Karane chega derrubando um monte de suco que ela estava trazendo para ele. Tudo aquilo porque ela não sabia qual era o favorito dele. Que fofinha! Assistindo todo aquele cenão de longe, ela parte pra cima da Hakari falando que ela estava trapaceando por ter sido mais ligeira. No calor do momento, ela vira toda nervosa falando que aquilo não significa que ela goste dele. Tentando manter a postura de durona, ela diz que só namoraria com ele caso o mesmo se humilhasse para ela. Mas essa marra toda não durou nem 5 segundos, porque logo em seguida ela já estava pedindo pra ele namorar com ela também. Então as duas se juntam e obrigam ele a escolher uma delas. Só que ser disputado é uma novidade pra ele. E sem saber o que fazer, ele combina de dar uma resposta pra elas no dia seguinte. E o Rentaro vai pra casa todo desnorteado. O coitado tá ficando louco. Então ele decide ir ao templo de novo, só pra questionar o velho sobre. E a resposta dele é basicamente: sim, as duas são suas almas gêmeas, e ambas são a opção ideal. Mas se você escolher apenas uma,
a outra morre. E a explicação é que basicamente ao encontrar uma alma gêmea, eles podem finalmente se amar e serem felizes. Mas se esse encontro não rolar, a predestinada simplesmente morre. Aí o Rentaro perdeu tudo, ficou completamente enlouquecido, e voltando pra casa se questionando como isso foi acontecer, ele elabora a ideia do século, namorar as duas ao mesmo tempo sem que elas saibam. Então no dia seguinte, ele vai falar com elas. Mas tem um detalhe, assim que elas olham para ele, percebem que o cara tá só o bagaço. O mano morreu, mas passa bem. Elas cobram a resposta dele, e na maior cara de pau, ele estende a mão e simplesmente pede as duas em namoro. Isso mesmo, você não escutou errado. Ele realmente pede pra namorar as duas ao mesmo tempo na cara delas. E eu compartilho da mesma reação da Karane. Mas ele insiste falando que existem escolhas difíceis na vida, e escolher entre uma delas é impossível. Então ele joga o migué de que gosta muito das duas, e de que vai fazer de tudo pra fazê-las felizes. E ele pede novamente. Só que dessa vez ele mostra 2 trevos de 4 folhas pra elas, usando a cartada da simpatia o safado. E então explica que pediu para o professor abrir a escola na madrugada, e que passou a noite toda procurando pelos trevos. Agora faz sentido ele estar só a capa da gaita. No fim, a Hakari aceita a proposta do Rentaro, falando que o ama muito, e que não se importa dele ter outra namorada além dela, e que ela acha que ter que dividi-lo é melhor do que não tê-lo. Sem querer ficar pra trás, a Hakari muda de ideia rapidinho, e também aceita o papinho torto dele. Começando assim a vidinha harém do cara que tem 100 namoradas. Faltando só 98 agora. No dia seguinte, a brisa bateu forte no Rentaro, ao ponto do cara estar falando com um poste sobre ter saído da seca, e finalmente ter conseguido não só uma, como 2 namoradas. Inclusive, as duas também chegam por ali, e a Karane acaba tirando onda com ele por estar falando com um poste. No caminho da escola, a Hakari, nossa artilheira camisa 10, já toma a iniciativa e começa a segurar a mão de Rentaro. Ela fez isso porque se lembrou de que tinha lido em um livro que 90% dos homens adoram ficar de mãos dadas com suas parceiras. Nessa brincadeira, o Rentaro já pega na mão da Karane também. E como sempre, apesar de ter gostado da atitude, ela tenta manter a postura de durona e diz que tá só tolerando ele. Mas na cabecinha dela, ela tá dizendo o quanto ama ele. Mas não só ela, como todos compartilham do mesmo pensamento. No meio do caminho, a Hakari entra na questão de se chamarem pelo primeiro nome. Então o Rentaro passa a chamá-las por Hakari e Karane. E elas ficam tudo boiolinha. Ao chegar na escola, a primeira cena é quase um filme de terror. Simplesmente um randola correndo muito da vice-diretora do colégio. Dito isso, uma das meninas explica que a vice-diretora é extremamente rígida com as regras da escola e que se ela ver alguém correndo nos corredores, ela irá te perseguir até os confins do mundo. Então quando ela te alcançar, é basicamente uma experiência infernal. As meninas dizem que quando isso acontece, ela simplesmente tasca um beijão de língua no indivíduo, para ele refletir sobre seus atos. Ninguém nunca conseguiu escapar dessa punição. Por ela já ter feito parte do atletismo, seu apelido ficou como Bruxa Sônica. Mas aproveitando o gatilho do beijo, a atacante Hakari, nossa querida camisa 10, já pergunta pro Rentaro se o mesmo já tinha beijado alguém, mas ele diz que não, e explica que as duas são as primeiras namoradas que ele teve na vida. A partir daí, a verdadeira guerra começa. As duas já se encaram e começam a disputar pra saber quem vai ser a dona do primeiro beijo dele. Então a hora do intervalo chega e eles decidem comer juntos. E o jogo começa ali mesmo. Primeiro a Hakari oferece um pouco de comida ao Rentaro, e ao aceitar, ela dá um pedaço de omelete na boquinha dele, fazendo com que ele elogie como a melhor omelete da galáxia. Já a Karane, não querendo ficar para trás, também pega alguns cookies para dar na boca dele, só que extremamente nervosa, ela erra a boca dele e acaba enfiando o biscoito no olho dele. E quando ele finalmente consegue comer alguns cookies, também o elogia como o melhor cookie da galáxia. Não satisfeita e puta da vida, a Hakari puxa um boque do nada e pede pro Rentaro fechar os olhos e abrir a boca. Então ela simplesmente serve ele com a própria boca. Alguém segura essa garota? Assim que ele percebe a malandragem dela, ele entra no jogo, e então começam a comer o chocolate, aproximando cada vez mais seus rostos. E a Karane, assistindo aquilo de fora, não aceita e tenta fazer o mesmo, mas só tenta mesmo, porque acaba lascando o palito no olho dele de novo, acabando com toda a jogada de mestre da nossa menina. Ao olhar para ele novamente, a Karane pergunta se ele está resfriado, porque seus olhos estavam vermelhos. Por que será, né, fia? Então ela tem a brilhante ideia de que para curá-lo, ela precisava passar o tal do resfriado para ela. Mas tem um detalhe. Isso mesmo, ela queria fazer isso através da boca. E bem quando ela tá prestes a beijá-lo, a Hakari interfere de um jeitinho meio diferente, falando que eles não têm certeza se o Rentaro está de fato resfriado. E para isso ela precisa tirar a temperatura dele antes. E para fazer isso ela deveria beijá-lo para sentir sua temperatura através dos lábios. E ainda lança de que isso é uma tradição da sua família. Mas a Karane entra no meio, dizendo que a forma certa, na real, seria fazendo-a uma respiração boca a boca. E simplesmente começa a tentar desmaiar o infeliz, só pra tirar uma lasquinha dele. Então nossa arte
artilheira simplesmente dá uma surra de peito na Karane, mandando ela pra longe. As mina tão simplesmente quase saindo no soco, o que faz nosso querido Rentaro questionar o quão longe elas iriam para ter o primeiro beijo dele. Sendo assim, ele toma a frente e fala que ele tem o plano perfeito para situações como aquela. E não, o plano perfeito não é um beijo triplo. Infelizmente. O plano dele envolve uns dados, umas máscaras e alguns MP3. Basicamente, elas vão se posicionar vendadas. E ele ficará de costas para elas vendado também, com a música estralando no ouvido. A ideia dele é bem complexa, então eu vou resumir como se fosse um jogo de baralho, ok? As duas vão se embaralhar atrás dele, e ele vai tacar os dados. Se der ímpar, ele vai pela direita. Se der par, ele vai pela esquerda. Vai lascar um beijão nas duas e vai voltar. Então elas vão se embaralhar de novo e ninguém vai saber quem foi a primeira. Em teoria é isso, mas em prática, não deu muito certo. Na primeira tentativa, assim que ele joga os dados e começa a andar na direção às garotas, ele percebe que ele não é capaz de saber a localização exata delas, e muito menos o quanto ele deveria se inclinar para poder beijá-la. Então o gênio tem a brilhante ideia de tocá-las antes, para ter uma noção melhor. Porém, ao fazer isso, o queridão tasca a mãozona em uma das beldades abençoadas da Hakari, e instintivamente, por algum motivo, ele consegue descobrir quem é na hora, gerando mó climão e fazendo com que eles reiniciem o plano. Já na segunda tentativa, bem quando ele está indo em direção às meninas, um vento forte bate, e acaba levantando a saia da Karane. Porém, lá perto tinha um gatinho super fofo, que ao ver aquilo, pula pra cima da Karane pra brincar com os lacinhos de suas roupas íntimas que estavam balançando. Só que a Karane não fazia ideia de que era um gato, e começou a imaginar que Rentaro que estava mexendo com ela. Assustada, ela simplesmente deu uma baita joelhada nele, fazendo uns ovinhos mexidos e botando ele pra ver umas estrelas, deitando ele no chão e sentando a porrada no coitado. Mas enquanto batia nele, seu fone caiu, e ela descobriu que na verdade tudo aquilo foi o gatinho. Então eles reiniciam o plano novamente, mas eles tentam tipo muitas e muitas vezes, e sempre acontece alguma coisa estupidamente bizarra, fazendo com que nunca dê certo. No fim das contas, elas começam a discutir, e então o Rentaro usa da cartada vitimista, e diz que aquilo tudo é culpa dele, pois se ele já tivesse dado seu primeiro beijo, elas não estariam brigando por aquilo. Então ele simplesmente sai correndo, falando que é um namorado inútil e inexperiente. As garotas também vão atrás, mas no meio do corredor o Rentaro começa a gritar pela vice-diretora, que como um passe de mágica, começara a persegui-lo também, até o ponto de ser capturado por ela. Mas quando ele estava quase recebendo sua punição, a Karane aparece enforcando a véia safada, enquanto a Hakari grita pelo inspetor da Secretaria de Educação, pedindo para ele levar de brinde. Uma professora safada pega em flagrante. Com medo de perder o emprego, a véia sai vazada. Então as meninas vão até ele e perguntam o porquê dele ter feito aquilo, e ele explica que fez aquilo por amá-las demais, e que se seu primeiro beijo fosse a causa das brigas entre elas, ele preferia jogar ele no lixo. Então, para evitar que ele literalmente desperdice seu primeiro beijo com alguém fútil que nem gosta dele de verdade, as duas apontam uma para a outra, permitindo que a outra beije ele primeiro. Então, ao refletir um pouco sobre ele fala que existe algo que eles podem fazer sobre essa questão do primeiro beijo, sendo ela nada mais e nada menos que um beijo triplo. E ele explica que na real, aquela foi a primeira ideia que passou na sua cabeça. Só que imaginou que as duas jamais iriam aceitar por serem rivais, pois no processo elas iriam acabar se beijando de tabela. Elas ficam todas envergonhadas, mas com o tempo vão aceitando essa ideia de maluco do Rentaro, até o ponto em que finalmente eles se beijam. Mas o espírito de nerdola não sai dele, e ao ver aquela situação, ele começa a te comparar com a invocação de OVNIs. Oi, YouTube! Se você curtiu, deixa aquele like gostoso e se inscreve pra me dar uma força. Obrigadinho! Lembrando todo nosso amor do passado, beijos e abraços.